Oitavo ano do ensino fundamental. Olá, turmas de oitavo ano, tudo bem? Nessa semana 4 da nossa apostila 2, a gente continua a falar sobre a colonização portuguesa aqui na América, e nas últimas semanas nós falamos sobre as revoltas, as rebeliões coloniais contra a administração e o sistema de exploração que Portugal fez aqui na região, né, na colônia do Brasil. E então nós falamos da Conjuração Baiana, da Guerra dos Emboabas, da Revolta de Beckman, falamos de várias dessas rebeliões. E agora na semana 4 a gente vê de uma forma mais específica a forma de ocupação e exploração aqui na capitania de Minas Gerais. E a proposta então é a gente estudar um pouquinho sobre como se formou essa capitania de Minas Gerais e como era a sociedade mineradora, a sociedade que se forma em torno da mineração aqui na capitania de Minas Gerais. Nós vimos lá nas grandes revoluções, Revolução Inglesa, Revolução Americana, Revolução Francesa, sempre o assunto, um dos assuntos principais é a questão dos impostos. O Estado, aquele poder constituído, né, aquele poder organizado constituído, ele vai cobrar impostos, ele estimula atividades que geram riqueza, comércio, exploração de metais preciosos, a escravidão, todo tipo de atividade lucrativa, e ele arrecada impostos, ele cobra impostos para manter a sua estrutura. Aqui não era diferente. Então, por volta, ali no finalzinho do século XVII, por volta de 1690, né, os bandeirantes, aqueles homens que saem nas bandeiras, as expedições a partir do Planalto de São Paulo, eles adentram a região, eles vencem a região da Mantiqueira, da Serra da Mantiqueira, e chegam, né, a uma região central aqui de onde hoje é Minas Gerais, né? Ali eles encontram os primeiros sinais de ouro e ali se inicia um processo de mineração. Isso vai ter uma repercussão muito grande, essa notícia se espalha rapidamente, então começam a chegar muitas pessoas de fora né, de ouro, nessa exploração do ouro. E à medida que vai ocupando aquele território, vai encontrando cada vez mais o ouro de aluvião, aquele que você encontra, né, na beira do rio, que você vai peneirando, 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 e as lavras de ouro, que são aqueles ouros incrustados na rocha, que você abre uma montanha, abre um veio ali, igual os anões do Senhor dos Anéis, você abre a montanha e encontra minas de ouro, onde você vai encontrar as pepitas aí, uns blocos maiores nas rochas. Então, essa atividade ela vai gerar um lucro muito grande, né? Ali já entrando no século XVIII, 1710, 1720, 1730, e isso vai chamando a atenção da administração portuguesa, né? Que logo ali no início, já em 1710, nós vimos que já aconteceram alguns conflitos, como por exemplo a Guerra dos Emboabas, porque esses paulistas que encontraram
esse ouro, se achavam no direito de explorar o ouro. No entanto, era território português e a coroa portuguesa, né, a administração portuguesa direta lá de Portugal, queria afastar essa presença dos paulistas, e isso gera uma série de conflitos e revoltas até chegar em 1720, após a revolta de Filipe dos Santos, com a questão dos impostos, 20% de imposto direto, mais outros impostos, o estabelecimento, portanto, em 1720, da Capitania de Minas, separada da Capitania de São Paulo, e outras medidas, como, por exemplo, a formação do chamado Distrito Diamantino, né, onde fica Diamantina, onde tinha diamantes, né, justamente para isolar essa região da produção de metais preciosos e criar um canal direto entre essa região e Portugal. Então, o objetivo de Portugal era, obviamente, ficar com o máximo possível dessa riqueza. E isso vai gerando uma série de revoltas e rebeliões por causa dos altos impostos cobrados pelo Reino de Portugal. E é em torno dessas riquezas que vai se formar a sociedade mineradora. Então, nessa sociedade mineradora, nós vamos ter os grandes mineradores, né? Aqueles homens donos de lavras de ouro, a mão de obra escrava que vai produzir boa parte da cultura material, das construções, das igrejas, da própria exploração do ouro. De muitos escravos vão trabalhar na parte de artesanato, né, da construção, vão ser alfaiates, vão ser carpinteiros, marceneiros, ferreiros, ou seja, uma série de atividades para a construção daquela estrutura, né? Então começam ali os arraiais, começam a crescer as vilas ao redor dessa exploração do ouro. Então nós temos o primeiro surto urbano, ou seja, o primeiro lugar do Brasil onde há a formação de muitas vilas e cidades numa área mais reduzida é aqui na capitania de Minas Gerais. Não à toa nós temos em Minas Gerais o maior número de municípios do Brasil, né? Mais de 850 municípios. E boa parte, se a gente pegar no mapa, a gente vai ver que está localizada ali desse eixo da região das Minas de Ouro aqui para o sul de Minas. Então, essa sociedade mineradora ela vai ser um polo de atração, de oportunidades também, com certeza, porque aí essas cidades, essas vilas crescendo e se tornando cidades, elas vão atrair muita gente porque a cidade vai ser um polo de atração, de oportunidades, de trabalho, de todo tipo de emprego. E esse surto de urbanização, portanto, a gente vê pela primeira vez aqui na colônia, na região aqui das Minas de Ouro. Portanto, em torno dessa sociedade vai crescer uma série de redes de comércio, porque aí havia necessidade de abastecimento de alimento, né, de oferecimento de serviços. A própria estrutura de Portugal aqui tinha que ser mais complexa, outras formas de administração mais complexas, e é aí que entra a parte das nossas atividades, como por exemplo, mencionam, né, nas atividades dessa nossa semana 4, a instalação das casas de fundição e outras instituições portuguesas, porque como essa sociedade mineradora vai ser uma sociedade muito complexa, então a forma de administrar de Portugal também teve que mudar. E isso vai gerar também certos problemas com essa população local. Por volta de 1780, essa exploração de ouro entra num declínio, não se consegue mais explorar na mesma produção que antes, a mesma quantidade de ouro que antes, e diante disso, vários mineradores começam a deixar de pagar os impostos a Portugal e o contrabando aumenta. Diante dessa diminuição do ouro, então muitos tentavam esconder esse ouro, então nós temos um aumento do contrabando,
E em resposta a isso, em 1788, a coroa portuguesa determina a derrama, que era forçar cada indivíduo a pagar uma quantia para que no total se chegasse a um patamar anterior desejado por Portugal. Então, na prática, era uma forma mais bruta de cobrar os impostos à força, inclusive tomando bens de pessoas que nem sempre eram pessoas ricas, mas era uma forma de compensar as perdas por essa produção menor do ouro. E essa derrama, ela caiu em uma hora muito ruim para essas elites coloniais que estavam até então acostumadas, né, com todo o problema de relação com Portugal, mas diante dessa queda da produção de ouro e diante dessa sociedade muito complexa para se administrar, as elites, né, aquele grupo mais privilegiado, aquele grupo governante aqui na colônia de Minas, se mobiliza contra essa medida da derrama da coroa portuguesa. E boa parte dessa elite vai articular uma rebelião, que é a rebelião chamada Conjuração Mineira ou Inconfidência Mineira, cujo símbolo maior foi o Tiradentes. Atividade 1 traz uma charge, uma sátira, né? Uma sátira é uma maneira artística de ridicularizar alguma situação, alguma figura, alguma pessoa. E traz uma sátira, né? Está satirizando a cobrança de impostos, né, da derrama, que chega assim, de uma hora para outra, a população mal sabia o que significava derrama, mas tinha que pagar. Né? Tinha que pagar aquela compensação pelas perdas da coroa portuguesa. E em sequência, nós temos ali a pergunta, né? De que maneira, e aí tem a outra pergunta, de que maneira essa charge demonstra que a Inconfidência Mineira foi um movimento de elites pela vestimenta, né? Daquelas duas figuras do fundo, né? Que falam, né, o que será que é isso, tal. Um deles usando um chapéu, que é um chapéu típico de minerador e de traficante de escravos, um chapelão assim, né? E o outro com a bota e com... Então, a charge, por meio dessas duas figuras, mostra que era um movimento de elite, porque primeiro eles ficam surpresos e depois eles vão articular o movimento de contestação a essa cobrança de impostos, principalmente contra a derrama. E a atividade 2, ela é interessante, ela traz a bandeira de Minas Gerais, originalmente em verde, como era a proposta dos Inconfidentes, com o lema Libertas quaesera tamen, né? Liberdade ainda que seja tarde, liberdade ainda que tardia. E a questão é qual era essa liberdade que esses colonos queriam, esses colonos, esses membros, esses componentes da Inconfidência Mineira, esses homens que articularam a Inconfidência Mineira contra essa derrama, essa cobrança de impostos de Portugal. Que liberdade que era essa que eles queriam? E na época a gente vai lembrar que tinha acabado de acontecer a Revolução Americana em 1776, a independência, como nós vimos, das colônias inglesas aqui na América. A Revolução Francesa estava ocorrendo, então as ideias do iluminismo estavam espalhadas, estavam correndo aqui na colônia. Essas ideias, até onde a gente sabe, muito inspiradas nessa da Revolução Americana, mas era uma ideia basicamente da liberdade econômica, a não interferência do Estado na economia. Nós queremos uma liberdade. É claro que existem outros elementos da liberdade, como por exemplo o debate sobre o fim da escravidão, mas ele vai vir mais à frente. Outras formas de vida em liberdade na sociedade, mas aí basicamente é a ideia da liberdade econômica. Nós queremos o governo próprio porque não aceitamos mais a interferência econômica, a cobrança de impostos de Portugal sobre a colônia. No caso, não era nem o Brasil como um todo, porque não tinha essa ideia do Brasil ainda como todo esse território, mas basicamente sobre a capitania de Minas Gerais. Então a liberdade era uma liberdade econômica sobre esta capitania.
E além de tudo, existia o elemento religioso muito forte, místico, né, desse fato de ser um triângulo, muito provavelmente a influência maçônica, né, do movimento da maçonaria, das ideias iluministas, mas tem a ver também com uma certa referência à Santíssima Trindade cristã católica, né, Pai, Filho e Espírito Santo, e o triângulo um elemento apropriado pela maçonaria, essa sociedade secreta, mas onde eram debatidas essas ideias, porque isso era proibido de ser debatido em público, essas ideias contra o reino de Portugal, essas ideias de liberdade e tal. Então, aí também tinha um elemento místico, né, que é esse triângulo em referência à Santíssima Trindade. A atividade 3 fala sobre a sentença de morte de Tiradentes. Nós temos uma reprodução de um quadro do Pedro Américo sobre esse evento do enforcamento e depois do esquartejamento, né, do corte do corpo dele e várias partes que foram espalhadas pelo caminho, né, até o Vila Rica, entre o Rio de Janeiro e Vila Rica e tal. E a pergunta fala, o texto sobre a sentença de morte do Tiradentes, sobre o motivo, e o texto não menciona o motivo da morte dele, né? Apenas morte natural, morra de morte natural, uma determinação, mas ali não deixa claro, né? Fala apenas que ele era infame, né? Que a sua fama ruim não seja mais lembrada, ou que fosse lembrada da maneira é, como ele se portou, de uma forma abominável. Né? Então é cheio desses adjetivos, mas não deixa claro o motivo dessa sentença. Né? E como era de costume no Estado absolutista, a morte era uma morte exemplar. Então todos aqueles que eram acusados de algum crime contra a autoridade do Estado, a punição era muito dura, podendo chegar a essa maneira que era a morte na forca e o esquartejamento ficava-se pendurado, o corpo ficava exposto para que outros vissem e ficassem, né, com medo e respeitassem aquela autoridade do Estado absolutista, como era de costume. E o texto, as questões falam nisso, né? Como eu falei, o motivo não deixa claro qual é o motivo. E essa é a contradição, né? Não deixa. Coloca vários adjetivos sobre a figura dele, mas não deixa claro o motivo real da morte. E quando menciona morte natural, é justamente para colocar essa ideia de que o Estado só cumpre algo que já era, que é próprio dele, ou seja, né, ele morreu por uma escolha própria dele, de se colocar contra o Estado. Por isso é uma morte natural. Não é o Estado que está executando, digamos, é a própria pessoa que, ao se colocar contra a autoridade, se condenou. E a gente pode perceber também né, na construção do quadro, que aí é a questão 4 dessa atividade, né, perguntinha 4, que coloca ele como um Marte, né? Então, como eu falei, esse quadro que aparece na nossa atividade é uma reprodução de um quadro do Pedro Américo, um grande artista brasileiro que tem várias. Depois vocês procurem no Google, Pedro Américo. E existe uma recuperação depois da Inconfidência, depois da nossa independência, a gente vai ver mais à frente, dessa figura do Tiradentes e essa caracterização dele de barba, de cabelo comprido, era uma forma de aproximar a figura dele, de mártir, né, de quem deu a vida pela causa, com a figura de Jesus. Por isso, essa associação desses elementos do crucifixo, da própria aparência do Tiradentes, lembrando muito a representação de várias imagens, vários quadros, pinturas sobre Jesus Cristo. E atividade 4, uma comparação entre a conjuração mineira e a conjuração baiana. A conjuração mineira, um movimento principalmente de elites, e a conjuração baiana, um movimento popular, como já está representado, né, nessas duas ilustrações. Na conjuração baiana, que é a primeira que aparece, você vai ver a presença maior de mulatos, né, uma referência maior a profissionais de camada média e camada baixa. Por isso que foi conhecido como a Revolta dos Alfaiates, porque muitos dos alfaiates que participaram desse movimento e era um grupo mais popular, né, de inserção mais em classes populares. E
A Conjuração Mineira é um movimento mais de elites, de grandes mercadores de escravos, de donos de mineração, de grandes comerciantes, de donos de terras, então, de alguns membros de forças militares, religiosos. Então, é uma diferença importante de um movimento popular, a baiana, e um movimento de elite, que foi a mineira. E a perguntinha fala de que maneira, né, isso influenciou o objetivo das revoltas. A gente viu que, no caso das punições, principalmente, o Tiradentes foi o único condenado. Ele era de uma situação social menor, né, uma estratificação social mais baixa. Ele foi exemplarmente condenado, enquanto que na Conjuração Baiana você teve mais punição a mais membros, né? Inclusive com degredo e pena de morte, degredo mandado, né, embora para outros domínios portugueses, principalmente no continente africano, e também o enforcamento. Então nós temos uma diferença grande de tratamento, porque uma foi um movimento de elite e não era de interesse de Portugal entrar em confronto direto com uma elite local, e no caso da Conjuração Baiana já era uma revolta mais popular. Então o tratamento foi mais bruto para a maioria que participou dessa revolta. Você pode encontrar na nossa semana anterior, inclusive consulte o quadrinho da atividade da semana 3, é, que ajuda muito a responder essa questão da nossa atividade 4 dessa semana 4, perdão, atividade 4 da semana 4. Então consulte a atividade da semana 3, que ajuda a responder essa atividade da semana 4, certo? Bom, então, no mais é isso. Eu acredito que nós não teremos grandes dúvidas aí. Mas entre em contato, coloquem as questões, sugestões, o que vocês acham legal da gente, que tá dando certo, que não tá, se tá. E participem, não deixem de entrar em contato, não deixem de fazer as leituras. A gente encerra agora essa apostila 2. Eu espero que não tenha uma apostila 3. Espero que a gente. Eu gostaria muito que a gente voltasse o mais rápido possível para nossas aulas, né? Sentindo muita saudade do nosso convívio, mas isso é uma coisa que está fora do nosso controle, então vamos seguindo, né, naquilo que a gente pode. Certo, gente? Então é isso. Um grande abraço para vocês, boas leituras, bons estudos e até uma próxima, né? Isso aí. Tchau, tchau, gente.